E se eu te dissesse que no Brasil existe uma política pública defendida pela esquerda que faz com que os mais pobres paguem pelo privilégio dos filhos das famílias mais ricas de estudar de graça? E o pior, com a desculpa esfarrapada de que isso é para diminuir a desigualdade social e fazer um Brasil mais justo. É isso mesmo que você ouviu, amiguinho. Tem rico explorando o pobre por meio de imposto e achando que isso é fazer justiça social. Deixa eu explicar. Segundo o Banco Mundial, o número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil neste ano deve aumentar em até 3 milhões e 600 mil pessoas. Além disso, o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo, ficando ao lado de países como o Haiti, a Colômbia e o Paraguai. Uma das principais soluções apresentadas para combater esse problema é a educação, o que faz sentido. Estamos em pleno século XXI, mas ainda tem cerca de 13 milhões de analfabetos no Brasil. Isso sem falar que há anos nós ocupamos as piores colocações em todos os rankings mundiais de educação. Será que só falta investimento? Os números dizem que não. Entre 2004 e 2014, durante os governos petistas, o investimento em educação passou de 24,5 bilhões de reais para 94,2 bilhões de reais, ou seja, quase quadruplicou. Em 2015 a gente chegou a ser um dos países que mais investe proporcionalmente em educação, mas ainda assim estamos na lanterninha da educação quando comparamos com outros países do mundo. O problema é que os últimos governos priorizaram o ensino superior em detrimento da educação básica, fazendo com que o ensino médio e o ensino fundamental recebessem 4 vezes menos investimentos. E isso num país em que mais da metade da população não tem nem o ensino médio. É a mesma coisa que começar a construir uma casa pelo telhado. Como os nossos impostos são sobre o consumo, proporcionalmente quem mais paga imposto são os mais pobres, mas eles não ocupam vagas nas universidades públicas. Pelo contrário, quem tem renda familiar per capita menor do que R$250 tem uma chance igual a 2% de entrar nessas universidades, ou seja, praticamente nula. Enquanto quem tem uma renda familiar per capita superior a R$20 mil, a chance é de 40%. Ou seja, o nosso sistema de ensino superior público é uma verdadeira máquina de transferência de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Isso significa que a educação pública brasileira está institucionalizando a desigualdade social. Os mais pobres pagam pela educação dos mais ricos, mas são reféns de péssimas escolas públicas, muitas vezes tendo de largar os estudos para entrar no mercado de trabalho sem qualificação nenhuma. Ou seja, a universidade pública, que existe justamente para garantir um ensino superior de qualidade para os mais pobres, está institucionalizando ciclos de pobreza e desigualdade social. O pedreiro, que trabalha 12 horas por dia, é obrigado a financiar a faculdade do playboy, que fica o dia inteiro no centro acadêmico coçando o saco e brincando com miçanga. Na USP, 6 em cada 10 alunos poderiam pagar mensalidade se a gente seguisse os critérios do ProUni. Em 2014, metade dos calouros da USP pertenciam às famílias mais ricas do país. Ser público não tem nada a ver com ser gratuito. Diversos países desenvolvidos, na verdade, a maioria deles, como Japão, França e Canadá, possuem universidades públicas que cobram mensalidades de quem pode pagar. E quem não pode pagar, como é que fica? Fica exatamente do mesmo jeito. Quem é mais pobre deve ter o direito de ter um acesso ao ensino superior e, se necessário, também receber auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte. E o que seria feito com o dinheiro que o Ministério da Educação economizaria? Investimento em educação básica, qualificação profissional para quem precisa. Poderíamos até criar uma bolsa para que os filhos das famílias mais pobres estudassem em escolas particulares, que custam menos e possuem melhores resultados nos exames do IDEB do que escolas públicas. Para acabar com esse sistema que institucionaliza a desigualdade social e prejudica os mais pobres, precisamos da sua ajuda. Criamos uma petição para exigir que o Congresso Nacional vote um projeto que acabe com essa injustiça. Chega da velha demagogia esquerdista. Faculdade pública e gratuita não é para quem quer, é para quem precisa.